Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao vídeo Aconteceu na História da Igreja, parte aqui do canal Estandarte da Liberdade. E esse canal agora é parte de um sistema maior, né? É parte do grupo central do Livro de Mórmon. Eu sou o Renan, apresento toda semana aqui esse vídeo. Hoje vamos ver algumas coisas interessantes que estão completando aniversário do dia 10 ao dia 16 de setembro. Na verdade, nem tem de todos esses dias. Coincidentemente, essa semana eu encontrei poucos eventos, né? Tem coisas que, na verdade, a gente tem semanas que tem muitas coisas que aconteceram nesses dias, tem outras semanas que tem poucos. Essa é uma semana que tem pouco, né? Isso é inevitável. Sempre vai ter algumas semanas com muito, com pouco. É assim mesmo. Vamos ver então o que aconteceu. 11 de setembro de 1955, o Templo de Berna, Suíça, foi o primeiro templo na Europa, né? Foi dedicado pelo presidente David O. McKay. Até esse dia, todos os templos da igreja eram nos Estados Unidos, Canadá, sempre nessa região aí, né? Não sei se tinha já no Havaí, mas é parte dos Estados Unidos, né? Sempre tudo muito perto ali. Esse é o primeiro templo fora desse centro assim maior, né? Primeiro templo fora desse centro de migração. A igreja passou a estar mais estabelecida fora dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, né? Que não é nem os Estados Unidos em si todo, mas é no oeste. E nem no Canadá todo, é no oeste também do Canadá. Mas aí esse templo de Berna, Suíça, é um templo muito bonito, né? É bem antigo já. 55 foi dedicado pelo presidente David O. McKay. Como já falei em outros vídeos, foi um presidente extraordinário. Ele promoveu um crescimento muito grande da igreja e fez a igreja se tornar uma igreja missionária como nunca, né? Em 14 de setembro de 1840, faleceu Joseph Smith Sr., que é o pai de Joseph Smith Jr., né, o profeta da restauração, e ele foi o primeiro patriarca da igreja. Depois dele foi o seu filho Hiram, e assim continuou até 1979, eu acho, ou foi oito mesmo, quando deixou de ter um patriarca da igreja, e agora nós temos apenas 10 estacas, né? Mas ele foi um grande pioneiro, o irmão Joseph, né? Algumas pessoas chamavam ele de pai Joseph. Era uma forma que chamava assim alguns homens mais velhos, mais bem respeitados na comunidade, né? Ele foi uma figura muito importante. 14 de setembro de 2003, o templo de Redlands, eu acho que é assim, Califórnia, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Veja que o templo ele é cercado por algumas árvores, né? Árvores típicas de um lugar mais seco, como a Califórnia. No fundo a gente vê um deserto, são as montanhas, né? Uma paisagem um pouco mais seca, com menos árvores ou plantas menores, né? Um templo muito bonito, bem diferente de muitos, tem uma torre bem alta, né? Bem no meio dele, assim, um pouco recuado para trás. Interessante. Em 15 de setembro, o Templo de Santiago do Chile foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley, que na época ainda era o segundo conselheiro na primeira presidência. O presidente da igreja era o presidente Kimball e o presidente Hinckley era apenas o segundo conselheiro. Ah, esse templo, Santiago do Chile, foi o segundo da América do Sul. O primeiro foi de São Paulo, o segundo era para ter sido da Argentina, mas demorou a construção a terminar. Esse aí ficou pronto primeiro e foi dedicado, sendo o segundo da América do Sul. O primeiro templo de língua espanhola do mundo. Eu acho até que é mais antigo que o do México, porque no México, pela proximidade, eles iam para o templo de Mesa, Arizona, né? Eu acho que foi o primeiro de língua espanhola, foi esse. Eu vou até procurar depois saber e vou deixar aqui nos comentários se ele foi antes do México ou não. Ele foi 5 anos depois do templo de São Paulo, Brasil. O do México agora eu não estou lembrado exatamente quando foi a dedicação dele. Em 15 de setembro de 2019, o templo de Lisboa, Portugal, o primeiro templo daquele país, foi dedicado pelo Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze, né?
É muito interessante. Portugal passou muito tempo sem ter um templo. Mas também a missão Portugal, ou seja, a igreja começou a pregar o evangelho lá em Portugal na década de 70, se não me engano, foi 74. Então, realmente demorou um pouquinho, né, para as coisas crescerem. E o primeiro tempo foi só 2019. Mas Portugal também é um país tão pequeno que eles tinham um templo já na Espanha, o templo de Madrid, que para eles era relativamente conveniente, mas eles precisavam do seu templo na sua cidade, né? No seu país, na verdade. Então, foi nesse dia dedicado. E foi algo muito. Os relatos, né, das pessoas dizendo que foi muito emocionante, muito marcante essa cerimônia, né, de dedicação do templo. 16 de setembro de 1866, o presidente Brigham Young fez uma proclamação, né, uma declaração, na verdade, onde ficou estabelecido que os missionários de tempo integral da igreja não receberiam mais ajuda financeira, né, dos membros locais, dos membros das alas, dos ramos onde eles serviam, apenas das famílias, da sua família, né, das suas alas e tudo. Então, é interessante isso, né? Hoje os missionários recebem uma ajuda, o almoço dos missionários, né? A gente tem que dar esse almoço todo mês. Mas nessa época não, eles eram sustentados, todos os gastos deles eram cobertos pelas pessoas do lugar onde eles serviam. Aí Brigham Young começou a mudar. Veja que tudo que a gente faz hoje na igreja, em algum momento teve que começar. E não necessariamente foi tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem um programa missionário. Não foi no dia, eh, quando foi enviado o primeiro missionário da igreja, que já tinha um programa missionário, lições, treinamentos, tudo, regras. Não. Todas as coisas foram chegando linha sobre linha. Até hoje, esse compromisso financeiro dos missionários, das famílias dos missionários, né? É uma coisa que está estabelecida, ainda existe na igreja, certo? Então, e foi nesse dia que começou. Aqui vocês podem ver uma fotografia de missionários, eu acho que já é na década de 1920, 30, sei lá, na Inglaterra. E 16 de setembro de 1978 foi realizada a primeira reunião geral de mulheres da igreja. Essa reunião foi feita antes da Conferência Geral da Igreja, né, em outubro. É interessante que essa reunião foi no ano histórico. Esse ano teve essa primeira reunião geral de mulheres, foi o ano que teve a dedicação do Templo de São Paulo, primeiro da América Latina, né? Foi o ano que foi dada aquela revelação sobre o sacerdócio, né? Para que todos os homens dignos pudessem receber, independente de origem étnica, racial, cor da pele, etc. Enfim, foi um ano que teve muitas mudanças na igreja também. Foi um ano bem agitado. Deve ter sido interessante viver nesse ano. Antes de terminar, enquanto eu estava aqui falando com vocês, eu abri, pesquisei no celular e encontrei a data da dedicação do templo do México. Ele foi dedicado em dezembro de 83. Então, realmente, o Templo de Santiago do Chile foi o primeiro templo de língua espanhola da igreja, né? Só alguns meses depois, o Templo do México foi dedicado, tá certo? Então, esses foram os acontecimentos. Veja que a notícia é corrigida em tempo real, né? Graças à tecnologia. Então, esses foram os acontecimentos que eu encontrei para compartilhar com vocês nessa semana. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, né? Deixe sua curtida aí, compartilhe com seus amigos e espero vocês na próxima semana. Até mais.